Queria agradecer muitíssimo o convite, Luiz, Regiane, Dona Beth, toda a equipe do Jatobás. A gente teve aí uma parceria bacana e que me deu a oportunidade de conversar com vários de vocês por telefone, infelizmente, né, porque a pandemia não permitia de outra forma. Mas foi um mergulho na alma de Pardinho e da região, e isso foi muito enriquecedor para a gente, para o Alejandro, que está ali sentado atrás, e para mim. Nós somos, como foi mencionado aqui, da Garimpo de Soluções. Eu vou falar um pouquinho dela para vocês verem o olhar, o viés de olhar que a gente traz. E queria fazer um agradecimento muito especial à Luanda. A Lua, enfim, é uma pessoa cujo trabalho a gente admira muito, e essa parceria que vocês desenvolvem pelo Instituto Jatobás está rendendo frutos muito bonitos, como a gente viu aqui no mapeamento, né? Eu sou uma chata defensora de dados, de estatísticas, de mapeamentos, de estudos, por N motivos, mas inclusive pelo fato da gente não saber, se a gente não sabe onde a gente está, é muito difícil a gente não ficar patinando, né? Então, para saber se as coisas estão funcionando, para onde a gente quer ir, etc., se não tiver uma primeira organização de dados, a gente se atrapalha demais. E é raro, infelizmente, ainda hoje, a gente ter dados no Brasil em economia criativa, ainda mais da envergadura, do atrevimento, da ousadia que vocês trouxeram. Então, meus parabéns por isso também. Obrigada também pelo convite para poder estar... você está aqui, eu te procurando. Eu falei, cadê a Luana? Não é possível, está aqui do meu lado. Vocês deram a oportunidade de rever amigos queridos, como é o caso do Osni, de longuíssimos carnavais e grandes violas dele, né? Eu não me atrevo, senão vocês vão embora em 2 segundinhos. E também reencontrar pessoas de São Paulo que vieram para cá, como a Mônica, que está por aqui, que falou, lá no fundo, estou 2 meses morando aqui, não escapo daqui, porque agora me encantei, eu quero ficar, quero acontecer. Então, alguma coisa na água vocês colocaram aí, porque realmente está funcionando, né? E, bom, sem mais delongas, eu vou trazer um pouquinho para vocês do que a gente vem aprontando, do que vem acompanhando, que a gente acha especialmente inspirador para a cidade de pequeno porte. Para vocês terem uma ideia de como a gente é alucinado por isso, a gente sempre começa falando que dos 5.572 municípios do Brasil, 665 apenas têm mais de 50 mil habitantes, né? Então, a gente está falando de 12%, nem isso, de municípios do Brasil que são com mais de 50 mil habitantes. E quando a gente fala de economia criativa, muitas vezes as pessoas acham que é algo restrito aos grandes centros, né? A diversidade, a efervescência. E cada vez mais a gente se convence que é quase que o contrário, porque são coisas diferentes e complementares, né? E essa riqueza toda que vocês trazem aqui, e que começa a se perder cada vez mais nos médios centros, inclusive 200 para cima, 200 mil para cima, é algo profundamente precioso, ainda mais nesse nosso momento de ter que se reencontrar. E eu queria começar por aí, quase que eu faço como o Luiz aqui, pode passar, por favor, e daí que eu me ligo aqui, eu que estou como nosso amigo passador de slides. Vamos lá. Ixi. Foi. Bom, a Garimpo, para vocês terem uma ideia, também é uma empresa de economia criativa, né? A gente formalmente completa 18 anos este mês, então chegamos à maioridade, o que é muito bacana, porque é uma empresa pequenininha, mas também bastante atrevida. Então, uma empresa de 3, 4 pessoas no seu núcleo, e a gente expande conforme o projeto. Mas eu me sinto à vontade em trazer para vocês essas reflexões, porque a gente circula bastante, né? A gente vai e mete a cara, como vocês fazem, como todo mundo está fazendo, porque é assim que a gente vai movendo o mundo ao redor da gente. E quando a gente começa a ver essas questões vinculadas a como fazer a agenda da economia criativa andar, a gente percebe que, assim como vocês individualmente fazem e no coletivo aqui estão tocando, impulsionados pelo Instituto Jatobás e as suas iniciativas, a gente consegue efetivamente mudar as coisas quando vem por diferentes flancos, né? Então, a gente faz cursos, faz palestras, faz consultorias, e é muito bacana quando a gente vê as respostas que a Luanda mostrava, da variedade de atividades que vocês desenvolvem, a gente tentar trazer um olhar um pouco mais arrojado em como dá para misturar esses ingredientes que, às vezes, parece que não tem conexão nenhuma, para mudar a realidade a qual a gente está vivenciando. Eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre isso daqui a 2 minutos. Bom, aqui uns clientes, enfim. Mas o que eu acho que é muito interessante, eu não sei se alguém aqui já passou pelo estresse de fazer cubo mágico, né? Eu comecei a desistir em 2 segundos. Daí, quando eu vi essa foto, eu falei, não, isso daqui realmente tem que ter um outro chip, né? Não pode acontecer um troço desse.
E esse cubo mágico Mega Blaster de sei lá quantas dimensões é um pouco a complexidade do tempo que a gente está vivenciando, né? A gente tinha algumas certezas, algumas regras. Eu falo, ufa, agora eu estou dando conta do meu cubo mágico, né? E daí falava assim, olha, tem uma oportunidade de fazer um edital aqui, fluft, a gente muda a face. Não, olha, tem ali outra coisa, fluft, a gente muda a face. E daí, de repente, o mundo é colocado de pernas para o ar e a gente fala, carambola, cadê as regras agora desse outro bicho, né? E, por outro lado, a gente tem um mundo de oportunidades pela frente, né? Mas a gente tem que ter agilidade para mudar a chavezinha mental também e expandir o horizonte de visão para conseguir fazer conexões bem mais improváveis. Então, quando a gente fala de economia criativa hoje, 13 de agosto de 2021, e não como a gente estaria conversando há 1 ano e meio, 2, quando a Lu e eu começamos a conversar mais sobre isso, a gente tem que botar essa economia criativa no divã, né? E falar assim, agora o que vai sair desse papo? E uma coisa, isso daqui é só, ainda bem que veio depois do lanche, né? Porque senão vocês me matariam rapidamente. Mas aqui é uma questão muito interessante, porque quando a gente entra na discussão de o que, afinal de contas, é economia criativa, existem N definições, como vocês sabem. A que a gente adota e professa na economia criativa é que a gente está falando de produtos e serviços, experiências, que se valem da criatividade humana para transformar alguma coisa com valor agregado, né? E esse pozinho de chocolate que a gente bota em cima do bolo que dá um tremendo de um valor agregado. Só que só o valor agregado não funciona, né? Porque às vezes a gente tem uma cadeia, digamos, do artesanato, e tem lá a dona Maricota que faz aquela renda maravilhosa e tal, não sei o quê, e daí vai alguém, compra na Bacia das Almas, esfola a dona Maricota, bota aquela renda num vestido e vende por uma pequena fortuna depois de estrear nas passarelas. Então, valor compartilhado, zero. Como é que a gente consegue fazer um desenvolvimento de cadeia que tenha uma justa remuneração? Até por uma questão que o Luiz trouxe, que é o desenvolvimento sustentável, né? Quer dizer, o desenvolvimento sempre teria que ser sustentável, mas a gente enfatiza isso, tem que ser sustentável. Se algum elo da cadeia é muito frágil, ela não vai ser sustentável, né? Porque na primeira oportunidade a pessoa vai mudar, ou na primeira necessidade, ela vai mudar de profissão, e aquela cadeia quebra. Então, quando a gente fala, por exemplo, de música, como o luthier está sendo condignamente remunerado, o fabricante, sei lá, de cordas, a pessoa que está fazendo design gráfico da comunicação, a gente tem que pensar de uma forma mais expandida para além do criador em si, senão a cadeia em si não se sustenta. E essa segunda foto aqui, como é que a gente distribui, né, os pedaços do bolo? Qual é esse valor compartilhado que a gente está trazendo? E para isso acontecer, a gente tem que ter o que vocês estão fazendo aqui, que é trabalhar em coletivo, trabalhar em rede. Senão não rola, né? Ficam lá os pedacinhos de bolo sozinhos e um muffin chorando porque o brownie está do outro lado. Não dá muito certo. Só que também tem uma coisa super importante que tangencia o que também já foi dito, que é esse valor percebido aqui. O bolo é o mesmo, mas vem alguém lá e faz uma graça e dá um, né? Fala, poxa, olha que lindo que está o bolo, a gente come com os olhos também. Então, esse empacotar é super precioso. E, às vezes, a gente vê isso e fala, meu Deus do céu, olha o que é esse vaso, olha o que é esse filme, olha o que é essa foto. Mas a pessoa vai lá e bota uma parede meio torta, assim, não põe moldura, você tira o pó de cima, depois super contra. Não tem presença digital, que é fundamental, e já o era antes da pandemia agora, então, né, não preciso nem falar. Mas como é que a gente vai mostrando o valor por trás do preço? Porque senão a gente nunca vai poder precificar como é justo, né? E não vai conseguir manter esses outros elos aqui. Então, quando a gente fala de economia criativa, dentro dessa lógica de desenvolvimento, isso se aplica para qualquer contexto, grandes ou pequenas cidades, a gente tem que trabalhar não só o valor agregado, mas também o compartilhado e o percebido. E aí vão as premissas, dentre as quais as que vocês estão adotando aqui. Mas eu queria pontuar algumas questões que vão ficar como legado desse momento, né? O primeiro deles, talvez até o ponto zero da história, seja a gente olhar para trás e se surpreender de ter chamado o que tinha de antigo normal, né? Porque o que a gente está levando para frente e o que a gente veio apanhando muito por tocar é uma expressão do que a gente já tinha antes, né? Desigualdades estruturais, enfim, N coisas que agora a gente está tirando debaixo do tapete, falando, como na vida eu posso ter considerado normal aquele contexto? Então, espero que o novo normal não seja como o antigo normal, né? Que a gente tenha um normal diferente, que pareça mesmo ser normal. E, para isso, a gente tem que colocar umas pimentinhas nessa receita, que vão ser muito legado de quando a gente tiver controlado esse vírus, o que vai ficar para além do vírus.
E a primeira questão, e aí de novo a gente começa a pontuar a importância da economia criativa, e tudo que eu trago aqui é uma tentativa de vocês se reconhecerem como tendo o devido papel em alterar todo um contexto. E o papel não é só responsabilidade, é também o direito de fazer isso, né? Mas para além do que vocês fazem profissionalmente. Primeira questão é reaprender a conviver, né? Há várias, é um exagero, mas há algumas pesquisas já no Brasil que mostram que as pessoas que mais sofrem com a pandemia são os pequenos, né? Os jovens até 22, 24 anos, porque não tem o benefício, digamos, da experiência para falar, no final tudo passa, né? Foi um baque, mas vamos lá, o que a gente aprendeu? Tudo é a primeira vez, né? Então, nossa, e aí, ficou isso? A gente tem uma vizinha na praia onde a gente ficou refugiado 1 ano e meio, que tem 9 anos, e ela está no ensino remoto, etc. E ela virou para mim e falou assim, mas mãe, então a gente vai ficar aqui para sempre? Eu nunca vou me casar? Eu tenho 9 anos. E a gente vê, Deus do céu, né? A que ponto as pessoas de fato estão sendo impactadas por isso. E aí é uma questão super importante, porque para passar disto para isto, a gente tem toda uma movimentação. E há poucos fatores mais atraentes para essa molecadinha e os mais velhos do que eles, do que cultura. Então, quando a gente começa a desenvolver, basta ver, né? Vem o violeiro, começa a tocar um mundo de gente, é mel com abelha, né? Vem um mundo de gente atrás. Daí vai lá, começa a representar alguma coisa na praça, muita gente aparece. Olha, vai ter alguma coisa em casa e vamos fazer uma bagunça na cozinha com as receitas de sei lá quem. Vai todo mundo. Então, tudo que é modo de expressão de uma cultura, manifestações artísticas, tem um papel vital para esse reaprender a conviver. E isso eu acho que talvez, não diria que é um bom ponto da pandemia, mas talvez seja um legado que nos abra as perspectivas de trabalhar outras vertentes do valor da cultura, né? Para além do seu valor cultural. Não que os outros sejam mais importantes do que o valor cultural, mas o que mais existe além do valor cultural? Tem o impacto econômico, tem o impacto turístico, tem o impacto na educação, tem o impacto no meio ambiente, e vai ter cada vez mais um impacto na sociedade, né? Porque a gente está sofrendo muito e vai sofrer mais, porque está mudando tudo que a gente antes achava que era normal. Essa é uma iniciativa, só para dar um exemplo, como qualquer outro poderia ser dado, que vem de um colega de Piracicaba, o Camilo Riani, e ele tem uma técnica chamada cartografia. E na cartografia, vocês veem ali a mãozinha das pessoas, se vocês observarem esses desenhos, são todos feitos em cima de mãozinhas na parede, né? E o Camilo desenha, então, esse é um muro de, 140 metros, é bem comprido, bem longo, e ele fez o pré-desenho e as pessoas passando pela rua iam lá botar literalmente a mãozinha na parede, para daí no final dar isso, ou dar outras formas de construção de imagens, e que todo mundo que passa por ali agora se pertence, como criança, né? Mãozinha no muro da escola, é a mãozinha no muro da minha rua, da minha cidade, do meu bairro. Então, isso da gente aglutinando as pessoas por meio de pilantragenzinhas do bem, né, de pequenos macetes, é algo super importante no momento em que as pessoas ainda estão reaprendendo a conviver. Ou coisas como essa, né? Vovó sábia sempre dizia que a gente conquista as pessoas primeiro pelo estômago, depois a gente vai vendo o resto. Eu cada vez mais me convenço que, de fato, essa é uma experiência que a gente vivenciou na Jordânia, foi dar uma palestra no país, falou, vamos tirar um dia para visitar Petra, sítio arqueológico, etc, etc. Só que uma cidade pequenininha, 5 horas fecha tudo, fecha o sítio arqueológico, fecha a cidade. Falei, e agora, né? Vamos para o hotel ver TV em árabe, porque é o que vai ter para fazer. E em cima da pousada, enfim, lá do bed and breakfast, tinha uns folhetinhos falando da cozinha da Jordânia. Eu falei, opa, isso é pra gente, né? Glossos de plantão, lá vamos nós. E quando a gente chega num espaço como esse, a gente vê que não tem uma cozinha industrial, né? Nada, é uma casa grande, ampla, enfim, e todo mundo caído do espaço está lá, porque não tinha outra coisa também para fazer e pareceu apetitoso, literalmente. Então tinha, essa foto não é nossa, mas nessa mesma configuração tinha uma família, tinha uma pessoa de um país, outra do outro, mini Nações Unidas, né? E cada um recebia um avental e uma incumbência na cozinha. Então você ganha aí o coutelo para picar salsinha, outro vai cortar cebola, outro vai misturar, e todo mundo que nos conhecia vira amigo, né? Aquilo tudo é gravado, a pessoa leva para casa, passa pelo mercadinho ou pela feirinha, compra tudo que não pode levar na mala e traz igual, daí submete os amigos à sessão de fotografias, cozinha aquilo que estava fazendo, e se torna embaixador daquele país, né? Por meio daquela experiência que vivenciou.
E cada vez que a gente vem para cá, eu fico pensando, caramba, imagina eu fazer, não sei se tem, mas eu pelo menos não conheço, uma experiência dessas. Porque uma coisa é você ir lá, sentar, falar, nossa, que acepipe, que manjar dos deuses, maravilha, etc. Outra coisa é você ir para a cozinha. E cada vez mais a gente quer ir para a cozinha, a gente quer ser co-protagonista das coisas. A gente quer sentar junto e entender qual é a lógica da viola. A gente tem aí o Osni vive dando aula, né? Para mim, cada vez que ele começa a falar alguma coisa de viola, eu falo, nossa, olha só, que máximo. Porque quando a gente vai entendendo as histórias por trás, e isso também é valor compartilhado, a gente vai se envolvendo cada vez mais. Então, uma sugestão, mais do que uma dica, é se vocês, quando forem pensar projetos, a gente falava digitais há pouco na apresentação da Lua, tentem trazer muito desse valor compartilhado, né? Mostrar as causas por trás daquilo, dar um contexto para a pessoa que vai ler. Porque uma coisa é olhar um anel e falar, pô, que anel bonito, né? Eu falei, pois é, mas aquelas traições que a língua já traz, de mas não vale quanto custa, né? O que a gente está dizendo? Que a gente é bacana, mas pô, acho que a pessoa ou não tem noção do valor daquilo, porque o preço está muito mais baixo. Daí eu chego e começo, nossa, mas você não tem noção do que seja esse anel. Deixa eu te contar, em 1220, você acha que Cabral que chegou aqui, nada, 1200, blá, 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 blá. E a pessoa, né? Como é que a gente vai mostrando os uaus que nos motivam? Como é que a gente compartilha essa paixão? Isso é uma questão super importante para a gente poder, inclusive do ponto de vista cultural, trazer o que é importante para nós de uma forma mais coletiva. Uma segunda questão, e isso funciona especialmente bem em cidades de pequeno porte, é fazer experimentações criativas. Pegar o espaço urbano e começar a fazer experimentações, porque vira um burburinho e todo mundo quer participar e as pessoas das outras cidades vêm ver, e é uma coisa assim da cidade na escala humana, da gente poder fazer experimentações de fato, como se fossem pequenos laboratórios vivos e todo mundo se sente capaz de poder dar um palpite a alguma questão do gênero. E uma cidade que faz isso muito bem, tem uma história peculiar, mas faz isso muito bem, é essa aqui. Alguém sabe quem é? Opa! Que cidade é essa aqui? Sul de Minas. Quase. Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita do Sapucaí tem uma história muito doida, porque e eu não conheci isso há, sei lá, uma década, não conhecia antes. Cidade de 40 mil habitantes, ainda recendendo a café, assim, a Moreira, que era herdeira de uma das famílias mais ilustres da região, falou, nossa, que coisa, a gente precisa mudar isso. Estamos falando da década de 50. Precisamos mudar esse contexto, né? Porque o café vai ser difícil viver só em cima do café. Ela se casa com um primo que é embaixador e vai para o Japão. E no Japão ela trava contato com a realidade da eletrônica. Ela falou, pronto, acabou, entendi, é a eletrônica. Família, amiga da família de Juscelino e tal, não sei o que, eles criam em Santa Rita do Sapucaí, que se hoje tem 40 mil habitantes, imaginem a época, a primeira escola técnica de eletrônica do país. E a partir disso vão criando outras questões e outras questões. Outras questões, o Vale da Eletrônica, hoje entendido no Brasil, é em Santa Rita do Sapucaí. 40 mil habitantes, 153 empresas inovadoras que faturam 3 bilhões, esses são dados de 2017. Tem 2 faculdades, 3 escolas técnicas, 3 centros de pesquisa e desenvolvimento, um laboratório de prototipagem. A urna eletrônica, várias outras invenções maravilhosas saíram de lá. E aí as pessoas falam, poxa, mas se eu sou uma pessoa que trabalha com criatividade, seja pela ciência, seja pela cultura, eu preciso estar num espaço que inspire criatividade, né? Eu não vou sair de casa sem criatividade. Chego no trabalho, ligo o botãozinho da criatividade. Saio do trabalho, desligo o botãozinho da... Não dá. Então, como é que a gente vai se nutrindo de criatividade? Esse é o papel da cidade criativa, né? Como é que a gente vai se nutrindo de criatividade, de provocação, de instigação de olhar o tempo todo? E eles fizeram isso nos últimos anos por meio desse mote que é cidade criativa, cidade feliz. Então, eles organizam, e a prefeitura é um parceiro, mas é uma atividade coletiva e voluntária. Eles organizam atividades que antes eram durante uma semana, agora passam a ser durante um mês, etc., desse movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz, que contagia a cidade inteira. Então, é palco em tudo que é lugar, é pintura, é exposição, é um restaurante que vai para a rua, é o que você vira um frenesi a cidade. E as pessoas que estão lá, especialmente os que vão para lá de fora, e falam, vou ficar aqui 2 anos, né, depois eu vou mudar porque eu fui transferido pela empresa, não querem sair de lá. E aí é que a gente vê que a cidade, de fato, é criativa. Porque uma coisa é quando a pessoa está de passagem, outra é quando ela chega e fala, é aqui que eu quero ficar, né? E ela trabalha com criatividade.
Então, o que eles perceberam? Que não adiantava ir muito além no que seria ciência e tecnologia se não fosse par e passo em arte e cultura, né? Porque é isso que vai fazendo um bom balanço. E isso eu acho que é uma coisa que a gente pode aprender também. Como é que a gente vai investindo em arte e cultura, mas vai complementando por outros meandros. Especialmente agora, que por meio das mídias digitais, a gente consegue fazer coisas incríveis, né? Na própria cidade. Então, eu vou andando, daí de repente tem lá um georreferenciamento que mostra de onde veio aquela palmeira que talvez não seja daqui. E daí eu vou mais um pouco além, e daí tem lá, nossa, João Carreiro e tal, não sei o quê, mas quem que foi? Daí eu puxo alguma coisa, e de repente ele se... tem um holograma dele conversando comigo. Como é que a gente vai provocando as pessoas, né, a participarem de uma forma mais ativa e mais íntima daquilo que a gente faz? Uma outra questão que é super importante, tem tudo a ver com este espaço e com a iniciativa de vocês, é a questão da regeneração, né? Há muita discussão hoje em dia de que sustentabilidade tem que ir um passo além hoje também, porque sustentabilidade, a rigor, é aquilo que a gente deixa de esgotar, privando as futuras gerações de terem acesso a, né? Então, poxa, eu não vou acabar o que tem, porque eu vou hipotecar o futuro dos outros. E a regeneração fala assim, galera, a questão é a seguinte, já passou do ponto. Então, vamos começar a regenerar o que antes estava. E a regeneração não é só ambiental, é regeneração de valores, é regeneração da cultura, é regeneração da empresa, é aquilo da gente dar um passo atrás para depois poder dar dois para frente, né? Porque a gente, em algum momento, perdeu o compasso. E nisso me parece que a pandemia está ajudando, porque a gente é obrigado a parar e olhar para frente e falar o que eu quero de fato levar, né? Já que a gente está pagando esse pedágio enorme. E aí a gente tem desde iniciativas já pré-pandêmicas de pessoas como nós. Esse caso vem da Itália, nós os trouxemos, é uma startup italiana, milanesa, nós os trouxemos para cá pela primeira vez em 2018, e são duas meninas, duas sicilianas, que saíram do sul da Itália e foram para o norte. E muito saudosas de casa, uma fazia estilismo, a outra fazia relações internacionais, as duas conversando, sempre quando a gente mora fora de casa, abre o armário e tem um monte de coisa de casa, né? E as laranjas, porque as laranjas da Sicília, que as laranjas da Sicília, e elas resolveram quase que por brincadeira se enveredar pelo universo das laranjas da terra delas. E chegaram à surpresa de que a cada ano, somente na Sicília, segundo elas, 700 mil toneladas de casca e bagaço de laranja são desperdiçadas no meio ambiente. Falando, pô, isso tem um impacto, né, que por mais que seja material degradável e orgânico, tem um impacto. Então, elas falaram, como é que a gente muda isso? E olhem que legal, uma estilista e uma de relações internacionais foram bater na porta da Faculdade de Engenharia da Politécnica de Milão. Falaram, a gente não entende nada de engenharia, mas a gente entende de moda e de relacionamento entre pessoas. Você não entende nada disso, mas entende tudo de... Vamos fazer um bem bolado? E esse projeto, obviamente, levou alguns anos, mas eles conseguiram isolar a celulose do bagaço da laranja, criar como uma pasta, e essa pasta é filada e se transforma em um tecido. É um tecido, se chama orange fiber, porque é justamente a fibra da laranja. E tem uma textura de... Não é cor de laranja, tem uma textura de seda, assim. E como isso é um ícone de inovação, eles foram bater na porta dos grandes estilistas italianos, que tem toda a imagem em cima da inovação. E os caras adoraram, então a estreia delas foi com Salvatore Ferragamo na Semana de Moda de Milão. E isso deu uma super visibilidade daí para frente. Isso é a gente saber trabalhar o valor agregado também, né? Quem precisa de exposição tem valores que coadunam com os nossos e daí para frente. Mas você fala, poxa, como é que eu vou lá para o Politécnico e tal? O que a gente tira desse processo de pensamento e não no produto gerado final? E aí tem alguns casos muito singelos e muito bonitos, como é o caso da Luísa Abram. Só para provocar um pouquinho mais o apetite de vocês. A Luísa Abram é uma moleca que não tem 30 anos, nasceu na Inglaterra porque os pais eram professores de matemática e estavam lá estudando sei lá onde, e voltou para o Brasil e falou, poxa, eu vou estudar, vou ser dentista. E quando ela estava na boca de estudar odonto, porque a gente tem esses interesses múltiplos, ela falou, não, sabe o quê? Eu acho que vou estudar gastronomia, para desespero dos pais, né? Ai, não. Daí falando, tudo bem, vai, ela é jovem, tem 3 anos só o curso, depois ela volta para odonto. E ela não voltou para odonto. E ela resolveu, andando por esse Brasil adentro, se apaixonar pelo cacau selvagem. O cacau selvagem é aquele cacau que nasce na Amazônia sem que alguém tenha plantado, né? E nasce à beira dos rios em especial. Então, cada rio dá um terroir diferente, como para o vinho, como para o queijo, enfim. E ela começou a ver tudo isso. Falou, nossa, eu vou fazer chocolate só à base de cacau selvagem.
Então, ela trabalha com as comunidades ribeirinhas dos vários cantos da Amazônia, que suprem esse material. Ela fez uma joint venture com uma empresa inglesa, ou seja, fez uma parceria com uma empresa inglesa para conseguir entrar na Inglaterra, porque senão ela não conseguiria furar o bolo. Menos de 30 anos, paixão dela, gastronomia. Dentro da gastronomia, chocolate, mas ela adora meio ambiente, ela adora não sei o que, juntou tudo isso numa marca chamada Luísa Abram, que faz uns chocolates divinos, que conseguem ser exportados sobretudo, e cuja embalagem traz muito do que seria essa lógica das comunidades ribeirinhas e da Amazônia, né? E aí, para vocês verem como atrevimento pouco é bobagem, ela fez uma parceria com uma ONG de Ilhabela, que trabalha com a comunidade caiçara. E a comunidade caiçara, para conseguir ter um pouco mais de valor agregado e durabilidade dos produtos, começou a defumar alguns produtos, alguns peixes, então, inclusive ovas, as ovas de tainha em especial. E ela olhou aquilo e falou, ova de tainha. E se lembrou da botarga, que é super prestigiada na Itália, que é a ova do atum, que fica duro como bastãozinho de guaraná, e eles ralam, e é uma coisa assim, botarga. Ela falou, pronto, bingo, vou fazer um chocolate branco com botarga de tainha defumada dos caiçaras de Ilhabela. E lançou essa edição limitada, que é um luxo. Assim, a gente quer comprar primeiro para experimentar, né? Ele fala, nossa, mas deve custar R$300 o tablete. Não, não custa R$300, é caro, mas é menos caro do que um tablete de chocolate suíço no supermercado, né? E aí, de novo, qual é o preço, qual é o valor? O que você prefere, comprar 5 chocolates tradicionais ou guardar o dinheiro e comprar um desse para experimentar, né? Aí a gente vai com as possibilidades. Ou seja, né? E aí a gente vai aqui para a Serra de Mantiqueira, aqui do lado do lado mineiro, e encontra uma empresa chamada Olibi Azeites, que pega uma área muito degradada ambientalmente e fala, vamos fazer alguma coisa aqui? Vamos reflorestar? Vamos, mas com dinheiro que a gente vai? Não tem. Então eles resolveram dar um primeiro passo, não reflorestando tudo, mas fazendo um olival e produzindo azeite super extra, mega, top, pressão, a frio, lágrima de azeite, blá, 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 nesse olival. E em cima desse olival, eles ganham dinheiro para reflorestar o resto do que eles não conseguiriam. Só que tem mais dentro dessa história. Aí entra o lance do valor percebido. O que eles fazem? Eles têm toda uma lógica de adote uma oliveira. Então você fala, eu quero adotar uma oliveira. Vai lá, você entra no site e fala, quero adotar uma oliveira. Daí depois você vai ver a oliveira que você adotou. Daí chega lá, obviamente, quando você adota, tem um kit que você ganha com azeite, né? As azeitonas. Daí você vai lá, obviamente, compra muito mais azeite, muito mais azeitona, fica 10 meses pagando, mas fica super feliz da vida e traz isso para casa, né? E daí elas falaram, poxa, mas tem que ter mais aqui, não adianta só plantar árvore se não tiver mais vida. Então começaram a fazer soltura de animais selvagens apreendidos. E aí a coisa vai indo. Então é uma forma do projeto se pagar, né? A partir dessas ações todas. Uma outra coisa super importante dentro dessa vertente de como é que a gente vai cada vez mais mostrando para as pessoas que cultura é algo fundamental, sobretudo a partir de agora, que as pessoas percebam isso é fundamental para elas, é a questão do bem-estar emocional. Que se a gente colocar fraseado de um outro jeito, é o sofrimento mental. Então, assim, para vocês terem uma ideia, já antes da pandemia, os números da Organização Mundial de Saúde diziam que o Brasil era o recordista mundial em percentual de população, não em números absolutos, em ansiosos. Quem se encaixa, né? 9,3% da população brasileira dizia que, de alguma forma, ficava no espectro de ansiosos. E, pior ainda, ficava no terceiro lugar em depressivos, né? E a gente sabe que da depressão para mais coisas não precisa de muito, né? Eu falo, alerta vermelho, alerta vermelho, alerta vermelho. Bom, então pausem isso. Claras em neve, né? Batam as claras em neve e reserve. Vamos para os outros ingredientes e depois a gente mistura tudo. Daí a gente viu o impacto, a Lua trouxe um pouco disso, o impacto da pandemia na cultura, né? Os números, a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa bacana trazendo isso. Então a gente tem impacto na saúde mental, tem impacto na cultura, tem impacto no turismo, tem impacto nisso tudo. E daí a gente vai um pouco adiante e começa a ver os números de algumas iniciativas, como essa da Federal de Santa Maria, junto com a Unesp e a URGS, de levantamento da saúde mental durante a pandemia. E percebe que está muito pior do que estava antes, não só porque tem mais gente agora que está se sentindo invadida, traumatizada, ou sequelada, etc., mas porque quem antes tinha atendimento parou de ter durante a pandemia.
Então, a gente já tinha um sistema meio precário, agora vai ter uma avalanche de necessidades. Como é que a gente lida com isso? Agora vamos juntar os ingredientes. Essa é uma iniciativa que na Inglaterra tem mais de 10 anos, chamada prescrição social. E é um movimento, digamos, que é um conjunto de iniciativas que pega, sobretudo, Escandinávia, Inglaterra, Reino Unido, e vai para o Canadá. Várias universidades começaram a fazer isso, depois virou um movimento, daí o governo bancou e etc. O que significa isso? Que eles perceberam que a boa e velha arte-terapia, se a gente faz de uma forma mais dirigida e pega elementos de marcação científica, a gente comprova que as pessoas participarem de atividades culturais, do ponto de vista de políticas públicas, é mais barato do que elas não participarem. Por quê? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, esses dados do Reino Unido. Eles pegaram pequenos grupos de pessoas que tinham alguma forma de sofrimento mental, e essas pessoas participavam durante 12 semanas, de 2 a 3 vezes por semana, dessas atividades. Leituras coletivas, representação, música, qualquer coisa que juntasse 2, 3, 4, 5 ali. Eles pegavam ou por marcação de hormônios ou proteínas, ou por autodeclaração, como a pessoa estava no começo, como ela ia seguindo e como ela estava ao final. E eles chegaram à conclusão de que se 37% das pessoas que participaram do programa se recompusessem desse sofrimento mental, esse programa já teria valido a pena do ponto de vista exclusivamente financeiro. Porque o que custa essa pessoa necessitar de consulta, de remédio, de internação, de absenteísmo da economia, etc., é muito mais caro do que pagar pelo programa cultural que vai remetê-la a uma condição melhor. Então, quando a gente começa a ampliar um pouco a possibilidade de olhar sobre o que a gente faz, sobre a cultura, e busca esses caminhos menos prováveis, a gente vê que há meandros pelos quais a gente pode se enveredar para mostrar os múltiplos impactos da cultura. Mas isso só rola se a gente for capaz de pensar com o chapéu do outro. E eu acho que muitas vezes a gente está tão desesperado, o que é compreensível, enfim, para tentar pagar as contas, para tentar chegar ao final do mês, etc., que a gente fica ensimesmado. Mas se a gente não fizer isso que vocês estão fazendo, de trabalhar junto e de, a partir disso, criar diálogos com outras, entre aspas, pastas, outras áreas do saber, como as meninas da Itália, como esse caso aqui, a gente não vai conseguir sair desse imbróglio, né? E aí eu acho que a gente tem um mundo de oportunidades de novo para, juntando os pontos, pegar as pequenas cidades e fazer pilotos dessas questões. Porque é um ambiente muito mais controlado, né? É muito mais fácil a gente tocar isso. Mesma coisa na Escandinávia, enfim. E aí, claro, trabalhar em rede. Eu queria trazer só 2 questões pontuais, até porque a gente tem a secretária de Turismo de Botucatu aqui. Salvo engano, a Silvia também está aqui, com quem eu conversei. Pronto, é você. A gente conversou por telefone, não tinha se visto. Não dá nem para dizer que viu o rostinho, né? Mas o meio rostinho a gente vê. Esse caso vem do Canadá, da parte francófona, né? A região de Quebec. E o que eles fizeram em 92 foi criar uma rede de empreendimentos que hoje a gente chamaria de criativos. Eles chamam de economuseus. Se depois vocês quiserem entrar, tem tanto em francês quanto em inglês. E eles foram, então, mapeando esses empreendimentos, como o queijinho ali, o queijo de pardinho, como o rapaz da tirolesa. Mas, no caso deles, o critério básico era que o que fosse produzido de produto, serviço, experiência, tivesse a ver com a história do país. Então, tem o pão, tem a geleia, tem o azeite, o vitral, a pele, sei lá, 500 coisas, como era lá no tempo dos Afonsinhos, né? No tempo dos desbravadores. E aí eles montaram uma rede em que cada um fala do outro. E essa rede, como vocês notam aqui, essa rede é disposta num roteiro, porque não adianta eu ter os empreendimentos sem articular um roteiro, né? E aí, olha, estamos aqui, já cobrimos bastante, legal. Então, agora a gente já tem fôlego para fazer mais um aqui. E daí vai seguindo e assim vai expandindo. Aqui onde é azul é o mar, né? Então, vocês vejam que eles chegam até as ilhas ali à direita de vocês. E o bacana é que ainda, imagine, em 92, né, a gente mal estava falando de internet, eles já criaram um ícone comum e você parava lá para comprar o pão e tinha o pão, são os critérios deles, tem que ter como é feito, tem que ter a lojinha para comprar depois se quiser, quem que não quer, né, depois de ver como é que é feito. Tem que ter uma mini bibliografia, porque às vezes as pessoas querem entender, querem fazer pesquisa, não sabem onde buscar, e você tem que contar aquilo como era a sua história desde o início da construção desse patrimônio coletivo. Essa aqui é a questão dos sabonetes,
essa é das cervejas, eles têm um magazine próprio. E daí eu entro para comprar o pão e ele fala assim, você gosta de pão, né? Você gosta de geleia também? Olha, porque daqui a 5 quilômetros, sendo para ele, tem uma geleia que você não tem noção do que seja essa geleia. E um vai falando do outro, né? E muitas vezes a gente chega em locais que tem uma riqueza de empreendimentos criativos enorme, mas um não fala do outro. E a pessoa que é de fora não tem a menor noção, né? Então, hoje, dá até para fazer um aplicativo, para se eu estiver lá na estrada, eu falo, nossa, né, bateu aqui uma fominha, onde a gente pode parar? E, em vez de parar num posto tradicional da estrada, por que a gente não adentra 2, 3, 5, 20 quilômetros e vai a uma cidade onde tem ali uma galinha caipira, onde tem sei lá o quê, dos deuses, né? As pessoas não têm noção, a gente não tem noção quando sai viajando. Então, tem muitas oportunidades, de novo, para a gente quebrar um pouco ou minimizar a dependência que a gente tem de editais e de leis de financiamento. E essa mesma lógica, mais recentemente, foi implementada aí numa proposta já muito calcada no digital, em Singapura. Na verdade, 3 moleques de Singapura, formandos em engenharia, falaram assim, formatura, legal, vamos fazer uma viagem com mochila nas costas. Saíram pela Ásia, região deles, para fazer essa viagem. E passaram na frente de vários locais que chamaram a atenção, inclusive esse aqui. E quando eles passaram pela frente desse empreendimento, eles falaram, nossa, que máscaras incríveis, né? E o cara faz ali, conversando, batendo papo, como, né, vai no piloto. Daí ele falou, podemos sentar e ver o senhor entalhando? Sim, pois não, claro, à vontade. E ficaram lá, sei lá, um par de horas. E ao final perguntaram, quanto a gente deve? E o artesão levou um susto, falou, como assim deve? E aí caiu a ficha de que ele não tinha noção do valor daquilo que ele estava fazendo, né? E muitas vezes essa pessoa, dentro de comunidades menores, é um maluco de plantão, né? Puta, o cara não trabalha, ele fica lá brincando de madeira, não tem esse devido reconhecimento social, contrariamente ao que a gente imaginaria, né? Especialmente nas cidadezinhas de menor porte. E eles falaram, não, então vamos ver. E começaram a mapear todas essas singularidades e criaram uma plataforma chamada Backstreet Academy, que é a academia por trás, né, do... E eles falaram, você gostaria de fazer uma oficina de entalhe? Eu gostaria, mas primeiro eu não sei como é que eu entro em contato com esse cidadão. Isso eles fazem. Segundo, eu não falo a língua desse cidadão, porque mesmo lá na Ásia, num cantinho de 2x2, eles falam 300 línguas, né? Então não tem nem intérprete. E o cidadão não tem internet. Toda essa parte de intermediação, eles fazem. Segundo como é que chamava? Jamon, que veio quando a gente o convidou para apresentar a experiência aqui no Brasil, eles têm 11 mil locais com experiências singulares recenseadas. Então, a gente pode aprender a entalhar máscara, a fazer legitimamente uma oficina de meditação, em aprender como é que se faz pescaria tradicional, artesanal, a comer tarântulas, que tal? Esse está apetitoso, né? Esse não está muito bom? E assim vai. Tudo que é peculiar, tem para tudo, todos os gostos. Daquele entalhe no grãozinho de arroz, do nome, que vocês puderem imaginar. E a qualidade das fotografias, dos vídeos, das narrativas, do storytelling, né, de como eles apresentam aquilo, a gente quer reservar 95 amanhã, né? Porque é maravilhoso. E a gente aqui tem certamente uma profusão tão grande quanto, mas a gente não sabe. E como a gente não vai organizando, as pessoas tampouco sabem, né? Então, de novo, vamos tentar ver como é que a gente usa esse mercado a favor da gente, jogando junto, porque isso pode dar uma belíssima válvula de escape para esse momento tão atrapalhado que a gente está vivenciando. Quem sabe esse seja um legado mais importante para nós, como conjunto de pessoas da pandemia, aprender com isso que a gente vivenciou e mudar a chave de algumas questões. A gente, hoje, está completando exatamente 1 ano do lançamento do Plano de Economia Criativa do Vale do Ribeira, o da Agostinho do Ribeira. Então, eu vou deixar o Carlinhos, que é um legítimo representante dos nossos valentes, falar do plano, mas eu só vou mostrar umas fotos aqui para vocês verem. Isso daí somos nós, em 2 meses, fazendo 11 mil quilômetros, que foi uma delícia e um delírio. Mas aqui um pouco do que a gente encontra nessa região e por que é super importante a gente fazer planos anti-gaveta, né? Como a gente brinca. Porque acho que ninguém mais aguenta mais plano que vai parar na gaveta. O link com os ODS, enfim, todas essas questões são super importantes. Agora a gente está finalizando do Vale do Jequitinhonha, na verdade já finalizou, mas vai lançar só em outubro. E eu queria terminar com um videozinho que vem do Chile.
E ele vem de uma iniciativa que, na verdade, é quase familiar. É de um casal em que ele é chileno, ela é, não me lembro se é holandesa ou alemã, e eles têm também profissões singulares, né, entre si. Um é designer, outro é músico, e tem N amigos no planeta, sendo um casal de diferentes nacionalidades. E eles têm 2 filhos pequenos, resolveram voltar para o Chile, e foram para o sul do Chile, uma nanocidadezinha. Falaram, mas vocês estão malucos? O que vocês vão aqui? Vocês vivem de criatividade? Eles falam assim, haha, chá comigo. E eles foram mapeando todas essas pessoas, esses mestres de ofícios, que de fato têm uma peculiaridade de olhar, de manuseio, na marcenaria, na música, as comunidades tradicionais. Então, vocês vão ver em uma passagem do vídeo, tem um varal com vários nacos de lã, vários suspensos, porque é uma tosquia e depois essas lãs expostas, porque essa ilha de onde vem essa lã é gerida pelos Mapuches, que é a comunidade indígena tradicional, acho que é a única ilha que é autogerida pela comunidade indígena. Então, eles foram olhando para tudo que existia e criaram, a partir dessa composição de múltiplos talentos, um produto que vocês vão, eu acho, concordar ao final, que a gente vai querer entrar na listinha de espera depois que ganhar na Mega Sena. Porque depois eu falo para vocês quanto custa uma coisa dessas. E vocês vão falar, não é caro. Pena não ter dinheiro, mas não é caro. E eu acho que é isso que a gente fala de valor agregado, percebido e compartilhado, né? De reconhecer o valor que tem. E quanto mais a gente conseguir fazer conexões improváveis, mais fácil vai ser a gente promover essa lógica. Vamos lá? Fica em Mapuche, é o som da terra. Então, eles perceberam, fazendo N, então tem muita ciência junto dessa arte, né, que aquele determinado tipo de argila, com esse determinado tipo de lã, dá uma determinada acústica e cada peça dessas custa entre 600 e 800 euros, na Europa, né, aqui. Quanto custa um vaso individualmente? Quanto custa o trabalho do marceneiro? Vocês veem o cuidado de numerar o vaso? Isso é valor percebido também, né? Então, como é que a gente vai jogando todo mundo junto, fazendo conexões improváveis dessas várias expertises, desses vários talentos, e criando algo que é o único de lá, né? Eu acho que esse pode ser um caminho bacana também, quando a gente fala das pequenas cidades, que tem esse brotejar de talentos, aos quais muitas vezes a gente nem dá o devido reconhecimento, porque está ali, está tão fácil de fazer, né? O talento é tanto que nem exige tanto esforço para quem vê de fora, né? Como é que a gente junta isso tudo? Eu acho que esse é um grande mote, né? É isso? Pronto. Obrigada, turma.